Ei, alô, 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 som, teste, teste, 1, 2, 1, 2, alô, alô, som, teste. Alô, bom dia. Antes da gente começar, só gostaria de dar um aviso. As pessoas que vão apresentar nas sessões da manhã e da tarde na sala 264, na Letras, nós mudamos para a sala 165. Tá? Eu estou indo lá agora para confirmar isso, mas, por enquanto, é o que está reservado. Tá bom? Se puderem avisar os outros que estão chegando também, eu agradeço. Vou deixar aqui com a mesa agora. Tá? Bom dia de trabalho para a gente. Alô, alô? Não, né? Não. Pronto? Tá funcionando, né? Ah, sim. Bem. Tá ótimo. Tá funcionando, sim. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos e a todas, né? É um prazer grande estar aqui apresentando essa mesa com o professor Nikolai Vassiliev e a professora Beth Barrett, e estar aqui acompanhada da Sheila Grillo, e estar com vocês, compartilhando com vocês essas reflexões a respeito do Bakhtin, do Círculo, aqui neste colóquio, não é? E eu vou começar aí apresentando o professor Nikolai Vassiliev, e que tem, aliás, ambos têm currículos riquíssimos, longos, mas eu selecionei alguma coisa para que vocês os conheçam um pouquinho. Acredito que a Beth, todos nós conhecemos mais, porém o professor, nós precisamos assim de mais algumas, sabermos mais alguma coisinha dele, né? Mas com certeza é o nosso convidado e é importante, não é? Tem uma contribuição importante aí para nos dar. Bom, o professor Nikolai Vassiliev é teórico da literatura, linguista, doutor em ciências filológicas, professor da Universidade Estatal e Nacional da Mordóvia, na cidade de Saransk. Ele é filho do teórico da literatura Vassiliev, colega e único coautor oficial de Mikhail Bakhtin. Em 77, ele conclui a Faculdade de Filologia da Universidade Estatal da Mordóvia.
Em 81, finalizou o doutorado na Universidade Estatal Gorky e estagiou na Universidade Estatal de Moscou e no Instituto de Pesquisas Linguísticas da Academia de Ciências Russa. Ele participou de inúmeros congressos internacionais, inclusive aqueles dedicados à herança de Mikhail Bakhtin e do Círculo de Bakhtin. É membro do conselho editorial dos periódicos Diálogo, Carnaval, Cronotopo e Bakhtiniana. Autor de quase 700 publicações científicas, entre as quais 30 monografias, dicionários e manuais. Os seus principais interesses científicos são História da literatura russa, a linguagem artístico-literária, teoria da linguagem, língua russa contemporânea, lexicografia, evolução da filologia soviética. Quase 100 trabalhos são dedicados à problemática bakhtiniana, em especial o livro Mikhail Mikhailovich Bakhtin e o fenômeno do Círculo de Bakhtin, em busca do tempo perdido, reconstrução e desconstrução, a quadratura do círculo. Então, eu anotei aqui como achei uma das suas obras mais interessantes, né, pelo título, chamou minha atenção, mas, como já afirmei, são 700 publicações científicas, né? Sobre o léxico científico na obra literária de Pushkin, de Polyev, Problemas da visão de mundo, da estética, do estilo e da linguagem, entre outros, né? Dos artigos mais importantes publicados em periódicos da União Soviética, depois Rússia, Bielorrússia e Quirguistão, eu anotei um aqui que me chamou a atenção pelo título, que é Mikhail Bakhtin ou Voloshinov, a questão da autoria dos livros e artigos atribuídos a Bakhtin, publicada no Panorama Literário. Ainda outro, o Mikhail Bakhtin como professora universitária, publicado no Diálogo, Carnaval, Cronotopo. Ainda outro, uma história da questão da autoria dos textos disputados no bakhtinianismo russo. Olha, vocês estão vendo que eu estou virando as páginas, é muita coisa, realmente. Pela questão da autoria do poema anônimo na Guerra Atual. Mais um outro, publicado na literatura russa. Um outro, Se Querido Pó, Até Amanhã Alegre, sobre a semântica e o destino literário do epitáfio de Karamazin. Me desculpa pelo russo. Várias publicações no exterior. Ainda tem aqui orientações de tese e atividades pedagógicas. Os principais cursos ministrados por ele são Língua Russa Contemporânea, História da Linguagem Literária Russa, Linguística Geral, História da Linguística, Métodos Matemáticos na Pesquisa Linguística, Língua Russa em Norma Padrão, Prática em Língua Russa, Problemas Atuais da Lexicologia e Lexicografia, Especificidade do Estudo da Linguagem Artística do Escritor, Terminologia Científica na Linguagem de Pushkin, História da Literatura Russa, século XVII a XIX, Biografia e Obra de Polyev, Estudo Etnográfico Literário. Ele vai nos brindar hoje com a palestra Observações e Leituras sobre o livro de Bakhtin, Problemas da Obra Poética de Dostoiévski. Então, professor, bem-vindo e o senhor tem a palavra. Alô? Olá, queridos amigos brasileiros. Falou mal russo, mas falou português ainda pior. Por isso, decidi que farei minha apresentação
na língua de Bakhtin, como autor do livro sobre Достоевский. Обсуждаемая книга Бахтина продолжает оставаться актуальной, хотя ее эвристический потенциал за минувшие десятилетия отчасти тиражирован и редуцирован, отчасти недооценен или не востребован, а демократическая идея о равноправии голосов, социальной полифонии в советском и постсоветском обществе потеряла прежнюю злободневность. Сейчас это исследование объективно интересно более как факт истории гуманитарной мысли в СССР, скрытое взаимодействие филологии, философии и отчасти теологии в конкретной монографии, новаторская трактовка ученым уникальной художественной системы писателя, чье творчество в середине 20-го столетия находилось на родине под идеологическим запретом. O livro em questão de Emin Bakhtin permanece atual, apesar de, nas últimas décadas, seu potencial heurístico parcialmente ter caducado, entre aspas, e ter sido reduzido ou simplificado, parcialmente ter sido subestimado ou não reclamado, bem como a ideia democrática das vozes plenivalentes e da polifonia social na sociedade soviética e pós-soviética ter perdido a atualidade original. Atualmente, essa pesquisa objetivamente interessante, mais como um fato da história do pensamento das humanidades na União Soviética, a interação oculta entre a filologia, a filosofia e, em parte, a teologia na monografia concreta. O tratamento inovador operado pelo cientista a respeito do sistema artístico único do escritor, cuja criação, em meados do século XX, encontrava-se proibida em sua pátria. Цель данного доклада – обратить внимание на некоторые обстоятельства, связанные с первой авторской книгой Бахтина, в контексте его научной эволюции, эксплицированного, невысказанного и подразумеваемого им. O objetivo dessa apresentação é analisar algumas circunstâncias explicitadas, não expressas e subentendidas por Bakhtin, ligadas ao primeiro livro do autor no contexto da sua evolução científica. В 1970 году в беседах с Бочаровым, являвшимся, помимо прочего, формальным редактором второго издания книги, Бахтин высказал чрезвычайно интригующую мысль о недосказанном в своем труде. Цитирую. «Все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве, под этим несвободным небом, все в той или иной степени порочно. Михаил Михайлович, но что порочного в вашей книге о Достоевском? Ну что вы, разве так бы я мог ее написать? Я ведь там оторвал форму от главного». Прямо не мог говорить о главных вопросах. О каких, Михаил Михайлович, главных вопросах? Философских. О том, как мучился Достоевский всю жизнь существованием Божиим. Мне ведь там приходилось все время вилять туда и обратно. Приходилось за руку себя держать. Только мысль пошла, и надо ее останавливать. Даже церковь оговаривал. Если уж искать образ для мира Достоевского в духе его мировоззрения, продолжает Бахтин, то таким будет церковь, как общение неслиянных душ или, может быть, образ дантовского мира. Em 1970, em entrevistas com Sergei Bachirov, que ocorreram, entre outros, com o redator formal da segunda edição do livro, Bakhtin enunciou um pensamento muito intrigante sobre a incompletude em seu trabalho. Tudo que foi feito nesse meio século em um terreno infértil e sob um céu carregado, tudo foi feito em algum grau de modo defeituoso. Mikhail Mihailovich, mas o que é defeituoso no livro do Senhor sobre Dostoiévski? Pois veja, será que eu conseguiria escrever? Lá eu separei a forma do principal. Não pude falar diretamente sobre as questões principais. Sobre quais questões principais, Mikhail Mihailovich? Filosóficas, sobre como Dostoiévski foi atormentado por toda a vida pela existência de Deus.
Lá eu era obrigado o tempo todo a usar subterfúgios, para frente e de volta. Era obrigada a me segurar pela mão. Era só o pensamento surgir e já era preciso parar. Até a igreja corrompeu-se. Se procurar uma imagem para o mundo de Dostoiévski no espírito da visão de mundo dele, continua Bakhtin, será assim. Aspas, a igreja como comunicação de almas imissíveis, ou talvez a imagem do mundo dantesco. Одновременно Бахтин напомнил собеседнику, что он философ, вынужденный в советское время по идеологическим причинам трансформироваться в литературоведа, о чем прямо высказался при первом посещении его в 1961 году в Саранске молодыми московскими учеными Кожановым, Бочаровым и Гачевым. Цитирую. Он, то есть Бахтин, с самого начала весьма решительно нам сказал: вы имеете в виду, я ведь не литературовед, я философ. А потом, в этот же день или в какой-то из следующих, он опять-таки очень определенно сказал по тем временам достаточно рискованную фразу: вы имеете в виду, что я не марксист, и повторил ее несколько раз. Simultaneamente, Bakhtin lembra seu interlocutor de que ele é um filósofo, constrangido durante o período soviético por motivos ideológicos a transformar-se em teórico da literatura, sobre o que falou abertamente na primeira visita a ele em 1961, em Saransk, aos jovens cientistas moscovitas Kozinov, Bacharov e Gachev. Ele, Bakhtin, desde o princípio, citando, ele, Bakhtin, desde o princípio, nos falou de modo categórico: tenham em vista que eu não sou um teórico da literatura, eu sou filósofo. Depois, nesse mesmo dia, ou num dos dias seguintes, ele de novo falou bem concretamente uma frase bastante arriscada para a época: tenham em mente que eu não sou marxista, e a repetiu algumas vezes. Далее Бочаров вспоминает о своей реакции на слова Бахтина по поводу его книги. Цитирую. «Я возражал. Я сказал, что допустим, но это лишь умолчание, а имеющий уши да услышат. И разве он, то есть Бахтин, не сказал своей книгой новое слово о Достоевском? И главное, я считал и считаю, что тот поворот от философской критики начала века к структурно-эйдетическому рассмотрению Достоевского, какой осуществил Бахтин в своей книге, был глубоко плодотворен, он и позволил сказать новое слово». «Да, может быть», — отвечал Михаил Михайлович, «но это все литературоведение», вновь с некоторой гримасой. «Это все в имманентном кругу литературоведения, а должен быть выход к мирам иным». Adiante, Bacharov lembra de sua reação às palavras de Bakhtin sobre o seu livro. Eu repliquei, citando, falei que admitíamos, mas isso é só silêncio. E quem tiver ouvidos ouvirá. Será que ele, Bakhtin, não falou com o seu livro uma nova palavra sobre Dostoiévski? E o principal, eu considerava e considero que aquela mudança da crítica filosófica do início do século para uma análise eidético-estrutural de Dostoiévski, que Bakhtin realizou em seu livro, foi profundamente frutífera. Ele permitiu-se falar uma palavra nova, entre aspas. Sim, talvez, respondeu Mihail Mihailovich, mas isso tudo é teoria literária, novamente com uma careta. Tudo isso no ciclo imanente da teoria literária, mas deve haver uma saída para um outro mundo. Fim da citação. Итак, мы видим, что на склоне лет 75-летний автор двух изданий новаторского исследования о творчестве Достоевского с грустью констатировал, что ни в 20-х, ни в 1960-х годах ему в условиях государственного атеизма в СССР не удалось сказать о писателе то, что он в действительности хотел бы сказать. Между тем, в таком случае ему следовало бы говорить не о поэтике, а о мировоззрении автора, частично воплотившемся в художественном творчестве. Desse modo, vemos que, no crepúsculo de seus aproximadamente 75 anos, o autor de 2 edições da pesquisa
da pesquisa inovadora sobre, ou de pesquisas inovadoras sobre a obra de Dostoiévski, constatou com pesar que, nos anos 1920, nem nos anos 1920, nem nos anos 1960, nas condições do ateísmo governamental da União Soviética, conseguiu falar sobre o escritor o que ele, de fato, queria. Contudo, nesse caso, seria necessário falar não sobre poética, mas sobre a visão de mundo do autor, que se encarnou de modo particular na obra literária. Отсюда напрашивается вопрос, о чем именно умолчал ученый в монографии о Достоевском, и предположение, что косвенно об этом можно было бы судить по черновым записям Бахтина, проспектам дополнений и уточнений книги, в период подготовки ее переиздания, когда он, не будучи под гнетом идеологической цензуры и, соответственно, автоцензуры, мог актуализовать те или иные ранее высказанные смыслы, акцентировать подразумеваемые подтексты. Disso decorre a questão sobre o que exatamente o pesquisador silenciou na monografia sobre Dostoiévski, e a hipótese indireta sobre a possibilidade de julgar por meio das anotações rascunhadas de Bakhtin, na esteira dos acréscimos e esclarecimentos ao livro, no período da preparação da sua reedição, quando ele, ao não estar sob a opressão da censura ideológica e, consequentemente, autocensura, pôde atualizar alguns sentidos expressos anteriormente e acentuar subtextos subentendidos. В распоряжении современного исследователя наследия Бахтина имеются, благодаря публикаторам трудов ученого, 4 методологически важных текста, отражающих размышления автора в процессе обновления книги. Их названия частично варьируются в печати. Первый текст – «План доработки книги. Проблемы поэтики Достоевского». Другой вариант этого текста – «К переработке книги о Достоевском». И еще третий вариант – 1961 год. Заметки. Второй текст – «К переработке книги о Достоевском». Часть вторая. Другой вариант – Достоевский, 1961 год. Третий текст – заметки 1962-1963 годов. И четвертый текст – дополнение и изменения к Достоевскому. Na ordem da pesquisa contemporânea da herança de Bakhtin, tem-se, graças à publicação dos trabalhos do cientista, 4 textos importantes do ponto de vista metodológico, que refletem o raciocínio do autor no processo de renovação dos livros. Os seus títulos frequentemente variam nas impressões. O primeiro, plano de pré-trabalho do livro Problemas da Poética de Dostoiévski, ou reelaboração do livro sobre Dostoiévski, ou 1961, Observações. Segundo, pela reelaboração do livro sobre Dostoiévski 2, ou simplesmente Dostoiévski 1961. Terceiro, observações dos anos de 1962 e 1963, ou notas de 1962 e 1963. E 4, acréscimos e mudanças para Достоевский, em relação a Достоевский. Проанализируем их в плане интересующих нас возможных превращений смыслов и расширения герменевтических перспектив бахтинской интерпретации творчества русского классика. Analisemos esses textos no plano que nos interessa, isto é, dos possíveis acréscimos de sentidos e ampliações das perspectivas hermenêuticas realizadas na interpretação bakhtiniana da obra do clássico russo. В первой из указанных работ, особенно в ее расширенном варианте, ученый почти не касается религиозных вопросов, рассуждая о проблематике речевых жанров, чужом слове, лингвистике, металингвистических сущностях, карнавале, несколько раз ссылаясь, что выглядит странно для немарксиста, на Карла Маркса. Более того, сама концепция глобального диалога обрисовывается им как марксистский философский императив. Цитирую. «Карл Маркс говорил, что только высказанная в слове мысль
становится действительно мыслью для другого, и только тем самым и для меня самого. Можно предположить, что марксистская догматика была отчасти вынуждена, усвоена им, Бахтиным, к тому времени stоль органично, что не вызывала реакции отторжения даже на уровне подсознания. No primeiro dos trabalhos apontados, sobretudo em sua variante ampliada, o cientista quase não toca em questões religiosas, refletindo sobre a problemática dos gêneros do discurso, a palavra alheia, a linguística, as substâncias metalinguísticas, o carnaval, algumas vezes citando o que parece estranho para um não marxista, entre aspas, Karl Marx. Além disso, a própria essência do diálogo global é delineada por ele como imperativo filosófico marxista. Abro aspas. Karl Marx falou que só o pensamento expresso na palavra torna-se de fato um pensamento para o outro e para mim próprio. Fecho aspas. É possível propor que o dogmatismo marxista foi, em parte necessário, assimilado por ele em uma época tão limitada que não provocou uma reação de rejeição, mesmo no nível do subconsciente. Психологически интересен переход Бахтина на марксистский метаязык, что трудно объяснить только автоцензурой в черновых записях. И скорее можно объективировать именно как феномен так называемой идеологической мимикрии, о которой мне приходилось писать ранее. É interessante, do ponto de vista psicológico, a mudança de Bakhtin para uma metalinguagem marxista, que é difícil de explicar só como autocensura, nas anotações e rascunho. Pode-se objetificar de modo mais provável justamente como o fenômeno do mimetismo ideológico, já apontado por nós. В заметках Достоевский, 1961 год, при желании путем мысленной замены категории «автор» на феномен божественного начала можно предположить, что Бахтин рассуждает о сверхзадаче Достоевского как художника, цитирую. «У героев Достоевского вся их жизнь и судьба растворяются в споре, в занимаемой ими идеологической позиции. Всякое переживание героя лежит на границе своего и чужого сознания, осознается из себя и из другого. Герой Достоевского всегда перед зеркалом, глядится на себя и на свое отражение в чужом сознании». Можно также думать, что Бахтин намекает на теологическую проблематику в следующем контексте, цитирую. «Поставленная нами задача требует от нас и ряда определенных ограничений. Прежде всего, мы не будем касаться конкретного содержания поставленных Достоевским идеологических проблем. То есть мы не дадим себя вовлечь в незавершенный диалог творчества Достоевского по существу». Замечательна в этом плане осторожная оговорка ученого, цитирую. «Творчество Достоевского никогда не сходило с повестки дня советского литературоведения. Задачи поэтики отступили на задний план перед очень важными задачами исторического изучения эпохи Достоевского и перед задачами критики отдельных реакционных идей публицистики Достоевского и отчасти отдельных голосов в его полифонических романах. Эта критика продолжала традиции революционных демократов, особенно Салтыкова-Щедрина и Горького». Nas observações, Dostoiévski, 1961, por meio da mudança mental da categoria autor para o fenômeno do princípio divino, é possível pressupor que Bakhtin raciocina sobre o objetivo superior de Dostoiévski como artista. Cito, aspas, os personagens de Dostoiévski têm toda a sua vida e destino desenvolvidos na discussão, na posição dialógica ocupada por eles. Continuo citando, toda a vivência do personagem está na fronteira da sua consciência e da consciência do outro, toma consciência de si e do outro. O personagem de Dostoiévski está sempre diante do espelho, isto é, mira a si e seu reflexo na consciência do outro. Fecho aspas. É possível até pensar que Bakhtin alude à problemática metodológica no contexto seguinte, citando novamente. O objetivo colocado por nós existe de uma série de limitações determinadas.
Acima de tudo, não tocaremos no conteúdo concreto colocado pelos problemas metodológicos de Dostoiévski. Isto é, não nos empenharemos no diálogo inacabado da obra de Dostoiévski em sua essência. Nesse plano, é notável a ressalva cuidadosa do cientista, citando: a obra de Dostoiévski nunca deixou a ordem do dia da teoria literária soviética. Os objetivos da poética ficaram em um plano de fundo diante dos objetivos muito importantes do estudo histórico da época de Dostoiévski e diante dos objetivos da crítica das ideias reacionárias isoladas nos textos jornalísticos de Dostoiévski e, em parte, das vozes isoladas em seus romances polifônicos. Essa crítica continuou a tradição dos democratas revolucionários, especialmente de Saltykova, Щедрина и Горький. В заметках 1962-1963 годов, где тоже много размышлений о поэтике Достоевского, Бахтин постулирует: проблема преступления как центральная проблема Достоевского, преступление и грех. Если это в самом деле так, то о чем же не мог высказаться ученый ранее? Что же осталось за пределами авторской вербализации в обсуждаемой книге? Неужели только религиозная категория грех, ставшая на уровне переносного значения общечеловеческой этической ценностью, антитезой законопослушности и добродетельности? Можно поспорить с ученым и по поводу центральной проблемы творчества классика. Мы бы обозначили ее как отражение противоречивой сложности диалектики человеческой души. Nas notas de 1962, 1963, onde também há muita reflexão sobre a poética de Dostoiévski, Bachtin postula, cito, o problema do crime como problema central de Dostoiévski, crime e pecado. Se isso de fato for assim, de modo que o cientista não pode manifestar-se antes, o que ficou fora dos limites da verbalização autoral no livro discutido, será que é só a categoria religiosa do pecado que ficou no nível do sentido figurado, como valor ético e humano geral, como antítese da obediência à lei e da virtude? É possível discordar do cientista também em relação ao, aspas, entre aspas, problema central, fecho aspas, da obra do clássico. Nós a definiríamos como reflexo da complexidade contraditória da dialética da alma humana. В дополнениях и изменениях к Достоевскому, навеянных отчасти анализом новых работ о творчестве классика, представлены черновые и беловые материалы книги для ее итальянского и русского переизданий. В первом случае можно предполагать большую мыслительную свободу ученого. Лишь частично, и все это лишь частично было использовано автором в итоге. Расширяя представление о религиозности писателя, Бахтин размышляет: у Достоевского, цитирую, у Достоевского все живет только на своих границах с противоположным. Любовь граничит с ненавистью. Вера живет только на самой границе с неверием и понимает неверие, отражается в нем. Атеизм на границе с верой. Высота встраивается вниз, добродетель в грех, чистота в порок. Неверие знает все, что знает вера. Вера все, что знает неверие. Carnavalный контакт веры с неверием. No texto, acréscimos e mudanças para Dostoiévski, é o título do texto, inspirados parcialmente na análise dos novos trabalhos sobre a obra do clássico, encontramos materiais de rascunho e revisados do livro para sua reedição italiana e russa. No primeiro caso, é possível pressupor uma grande liberdade de pensamento do cientista, utilizado só em parte pelo autor no final das contas. Ao ampliar a representação sobre a religiosidade do escritor, de Dostoiévski, Bachtin reflete: em Dostoiévski, tudo vive só nas suas fronteiras com o que lhe é oposto. O amor faz fronteira com o ódio. A fé só vive na fronteira com a falta de fé e compreende a falta de fé, reflete-se nela. O ateísmo na fronteira com a fé. O elevado integra-se no baixo.
A virtude no pecado, a pureza no vício. A falta de fé conhece tudo que a fé conhece. A fé, tudo que a falta de fé conhece. O contato carnavalizado da fé com a falta de fé. При этом Бахтин имплицитно оперирует, на наш взгляд, и категориями модного в 1960-х годах структурализма. Например, цитирую, «Карнавальные контрастные пары «лицо» и «зад», молодость, старость, жизнь, смерть, мудрость, глупость и тому подобное. В чем могло сказаться внимание ученого к работам Тартусской семиотической школы? Diante disso, ele opera implicitamente, a nosso ver, justamente com as categorias da moda nos anos 1960 no estruturalismo. Por exemplo, os pares carnavalizados contrastivos, a frente e o verso, a juventude, a velhice, vida, morte, sabedoria, burrice, etc. Fecha aspas. No que poderia revelar-se a atenção do cientista aos trabalhos da Escola Semiótica de Tartu. В одном случае Бахтин, пожалуй, снова приближается к контурам того, о чем он откровенничал с Бочаровым. Сравним, цитируем, «Интерес к миру, в котором меня не будет. Проблема этического солипсизма». Это энциклопедическая проблема и тема всего творчества Достоевского. Их содержательная глубина, которой мы не будем касаться. Nesse caso, Bachtin talvez novamente aproxima-se do contorno sobre o qual abriu-se com Sergei Bachirov. Cito, o interesse pelo mundo, no qual não estarei, o problema do solipsismo ético. Esse é o problema enciclopédico e o tema de toda a criação de Dostoiévski, a profundeza conteudística deles, que não iremos tocar. Итак, кабинетные заметки ученого в процессе доработки книги почти не позволяют увидеть какие-то новые, скрытые ранее горизонты его возможной трактовки художественного диалогизма Достоевского и отчасти даже дают основания для выводов о его вполне марксистской интерпретации творчества писателя, а то и о формально-структуралистской интерпретации, карнавализация как системный художественный прием, бинарные оппозиции и тому подобное. Desse modo, as notas de gabinete do cientista, em processo de finalização do livro, quase não permitem ver novos horizontes ocultos antes da sua possível abordagem do dialogismo artístico de Dostoiévski e, em parte, até fornecem fundamentos para conclusões sobre sua interpretação completamente marxista do escritor e mesmo formal e estruturalista. Carnavalização como procedimento artístico sistêmico, oposições binárias, etc. Между тем, в обоих изданиях книги есть осторожные, часто путем введения чужой, но не чуждой автору речи, подступы к теологическим вопросам. Например, цитирую, «Ко всем этим героям приложимо то определение личности Ивана Карамазова, которое дал Зосима. Он дал его, конечно, на своем церковном языке, то есть в сфере той христианской идеи, в которой он, Зосима, живет. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, горнее мудрствовати и горних искати. Наше божительство на небесах есть. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигл вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши». Всем ведущим героям Достоевского dano горняя мудрствовати и горних искати. Entretanto, existem em ambas as edições aproximações cautelosas, muitas vezes por meio da introdução de um discurso alheio, mas não estranho ao autor, das questões teológicas. Por exemplo, citando, é aplicável a todos esses personagens aquela definição da pessoa de Ivan Karamazov dada por Zosima. Ele deu a ele, é claro, em sua linguagem de igreja, isto é, na esfera daquela ideia cristã na qual ele, Zosima, vive. Mas agradeça ao Criador que deu a vocês um coração superior,
capaz de sofrer com esse martírio. Aspas, filosofar eterno e busca eterna, nossa morada está nos céus. Fecha aspas. Deus nos permita que a resolução do vosso coração vos alcance ainda na terra, e que Deus abençoe o vosso caminho. Fecha aspas. A todos os personagens principais de Dostoiévski é dado, aspas, um filosofar eterno e um buscar eterno. Fecha aspas. В связи с этим чрезвычайно интересен вопрос об общенаучной методологии Бахтина, реализованной, в частности, в книге о Достоевском, о том, кем он, собственно, предстает в ней, Бахтин, филологом или философом. Заметки ученого, предшествующие переизданию книги, выдают скорее второе, что подтверждается и пожеланиями, отчасти требованиями со стороны издательства, внутренних рецензентов об элиминации соответствующей немарксистской терминологии, в частности, любимых Бахтиным понятий интенция, интенциональный. Liga-se a isso a questão extremamente interessante sobre a metodologia científica geral de Bakhtin, realizada em parte no livro sobre Dostoiévski, ou seja, sobre como ele se representa nele, como filólogo ou filósofo. As notas do cientista que precede a reedição do livro revelam preferencialmente o filósofo, o que é corroborado também pelos votos, exigências da parte da editora e dos seus resenhistas sobre a eliminação da terminologia não marxista correspondente, e em particular dos conceitos preferidos de Bakhtin, intenção e intencional. Уже в предварительных материалах к переизданию книги заметно увлечение Бахтина идеями карнавала, которые он переносит в плоскость поэтики Достоевского, фактически меняя всю методологию исследования. Например, цитирую, «Наша концепция, как нам кажется, позволяет правильнее прощупать ту линию традиции художественной прозы, которая ведет к Достоевскому. Можно говорить о двух линиях – эпической линии и линии идеологической. Линия идеологическая приняла в себя и впитала линию карнавально-гротескную. В идеологической линии возревали будущие элементы полифонии». Já nos materiais preliminares para a reedição do livro, é notável o fervor de Bakhtin pelas ideias de carnaval, que ele transfere para o plano da poética de Dostoiévski, mudando de fato toda a metodologia da pesquisa. Por exemplo, pensamos que nossa concepção permite apalpar de modo mais concreto aquela linha da tradição da prosa artística que Dostoiévski realiza. É possível falar de duas linhas, uma linha épica e uma linha dialógica. A linha dialógica tomou para isso e absorveu a linha grotesco-carnaval. Na linha dialógica amadureceram os futuros elementos da polifonia. По существу, вся 4 глава обновленной книги Бахтина, самая яркая по своему литературоведческому историзму, посвящена тонкому обоснованию жанровой и художественной преемственности творчества Достоевского с античными, средневековыми и последующими литературными реализациями карнавальных образов и приемов. Если сравнивать концептуальный аппарат книги, то окажется, что в первом издании термин «карнавал» и производные от него слова фактически не фигурируют, тогда как во втором издании это понятие, бесконечно варьируясь, встречается десятки раз. Соответственно, в проблемах творчества Достоевского имя Рабле вообще не упоминается, а в проблемах поэтики Достоевского оно звучит весьма активно. Em sua essência, todo o 4º capítulo do livro renovado por Bakhtin, o mais expressivo no que diz respeito ao historicismo literário, é dedicado à fundamentação final a respeito do empréstimo artístico do gênero operado na obra de Dostoiévski, o empréstimo das literaturas antiga, medieval e posteriores, por meio da realização de imagens e procedimentos carnavalescos. Se compararmos o aparato conceitual do livro, verifica-se que na primeira edição o termo carnaval e as palavras dele derivadas de fato não aparecem, enquanto que na segunda edição esse conceito, variando sem fim, é encontrado 10 vezes.
De maneira correspondente, em Problemas da obra de Dostoiévski, o nome de Rabelais não é mencionado em absoluto, mas em Problemas da poética de Достоевский ele aparece de modo bem ativo. Иначе говоря, после переключения с кода Достоевского в 20-х годах на код Рабле, 30-е и 50-е годы, Бахтин склонен видеть, если не буквальное влияние французского автора на русского классика, то во всяком случае глобальное воздействие элементов античной и западноевропейской литературной традиции в его произведениях. Можно думать, что речь идет не о великом гуманисте, писавшем о трагических разладах души, униженных и оскорбленных, а о феерической праздничной стихии, воплотившейся в его произведениях. Метафорически Бахтин, наверное, прав, но методологически его образы вряд ли удовлетворят строгую литературную компаративистику. Em outros termos, depois da mudança do, aspas, Código de Dostoiévski, fecha aspas, nos anos 1920, para o Código Rabelais, entre aspas, nos anos 1930, 1950, Bachtin tende a ver, se não uma influência literal do autor francês no clássico russo, em todo caso, uma ação global de elementos da tradição literária antiga e da Europa ocidental em suas obras. É possível pensar que não se trata de um grande humanista, que escreveu sobre os desacordos trágicos da alma, aspas, ofendidos e humilhados, fecha aspas, mas sobre o elemento festivo feérico encarnado nas obras dele. Metaforicamente, Bachtin provavelmente está certo, mas em termos metodológicos é pouco provável que suas imagens satisfaçam um comparativismo literário rígido. Напомним в связи с этим две реплики со стороны авторитетных читателей бахтинских книг. Первая принадлежит Жермунскому, который пишет в письме Шкловскому следующее, цитирую. «Критиковать Бахтина трудно, если учитывать страшные условия его биографии, но ты это делаешь с достоинством и в академическом тоне. За универсализацию, имеющую совершенно безобразный характер, его не хочется бранить. Это увлечение первооткрывателя, тебе тоже хорошо известно. Но, конечно, было бы страшно, если бы вслед за Бахтиным его поклонники стали во всех периодах мировой литературы открывать народное смеховое творчество». Em relação a isso, retomemos duas réplicas produzidas por leitores respeitados dos livros de Bachtin. Elas pertencem ao Jirmunsky e a Shklovsky, de um texto de 6 de setembro de 1970. É difícil criticar Bachtin, se considerarmos as condições terríveis de sua biografia, mas você faz isso com um tom digno e acadêmico. Não se quer repreendê-lo por seu universalismo, que tem um caráter totalmente disforme. Esse fervor é descoberto, entre aspas. A você também é bem conhecido, mas certamente seria horrível se, ao seguir Bachtin, seus defensores passassem a revelar aspas, a criação cômica popular, fecha aspas, em todos os períodos da literatura mundial. Это было сказано в 1970 году. А вот следующее высказывание из письма Лотмана к Егорову. Это уже 1984 год. Цитирую. «В научном отношении Тынянов в определенном смысле подобен Бахтину. Конкретные идеи часто ложные, а концепции предвзятые». Однако последнее слово по этому поводу, об этой дискуссии, еще не сказано. Ele está falando agora de uma carta do Lotman a Egorov, de 31 de julho de 1984, e vai citar: na relação científica, Tynyanov, em determinado sentido, venceu Bachtin. Ideias concretas frequentemente são falsas e os conceitos pré-concebidos. Последняя фраза принадлежит мне. Это про последнее слово не сказано. Да. Я хотел сказать, что вот эти жесткие высказывания крупнейших литературоведов советских, они, конечно, антибахтинские, но все-таки по этому поводу еще последнее слово не сказано, как писал Бахтин,
еще споры будут, и кто-то, может быть, будет возражать. Ele está falando sobre a discussão entre esses cientistas importantes, né, como Lotman e tal, e que essas afirmações são nitidamente anti-bartinianas, mas ele diz que, falando de modo bartiniano, né, a última palavra ainda não foi dita e a discussão continua. The next. Нам уже приходилось подробно писать об одной яркой и, безусловно, новаторской черте второго издания книги Бахтина о Достоевском «Теория металингвистики». В данном случае обращу внимание на еще два обстоятельства, связанные с этой концептуальной идеей ученого. Во-первых, в момент написания нами статьи о металингвистике Бахтина еще не были опубликованы подготовительные материалы к переизданию книги о Достоевском, то есть дополнение и изменения к Достоевскому. В связи с этим есть возможность дополнить сказанное ранее о контексте всех высказываний Бахтина, особенно обрамляющих его книгу, о новой гуманитарной дисциплине. Например, цитирую Бахтина, «Мы охарактеризуем здесь ряд явлений, которые уже давно привлекали внимание литературоведов, занимавшихся вопросом стилистики, а также лингвистов, некоторых, например, школы Фослера. С нашей точки зрения, фослерианцы занимались не столько строго лингвистическими, сколько металингвистическими проблемами, то есть изучали явления не в системе языка, а в формах их живого функционирования в различных областях культуры, преимущественно художественных. Явления эти, если их изучать по существу, то есть как явление диалогической природы, выходят за пределы строгой лингвистики, то есть металингвистичные. Somos obrigados a escrever detalhadamente sobre um traço brilhante e, sem dúvida, inovador da segunda edição do livro de Bakhtin sobre Dostoiévski, a teoria da metalinguística. Nesse caso, prestemos atenção ainda há duas circunstâncias ligadas com essa ideia conceitual do cientista. Em primeiro lugar, no momento da escrita de nossos artigos sobre a metalinguística, os materiais preparatórios à reedição do livro sobre Dostoiévski ainda não haviam sido publicados, isto é, os acréscimos e mudanças em Dostoiévski. Em relação a isso, existe a possibilidade de acrescentar todos os enunciados de Bakhtin, em especial os que emolduravam seu livro sobre a nova disciplina das humanidades. Por exemplo, citando, caracterizamos aqui um conjunto de fenômenos que há muito tempo tem atraído a atenção de teóricos da literatura que se ocupam de questões estilísticas e também linguistas, alguns, por exemplo, da escola de Fosler. Do nosso ponto de vista, os foslerianos ocuparam-se não tanto de problemas estritamente linguísticos, quanto metalinguísticos, isto é, estudaram fenômenos não no sistema da língua, mas nas formas de seu funcionamento vivo em diferentes campos da cultura, predominantemente artísticos. Esses fenômenos, quando estudados em sua essência, isto é, como fenômenos de natureza dialógico, saem dos limites da linguística estrita, isto é, são metalinguísticos. Новым здесь является то, что Бахтин возводит корни металингвистики к работам школы немецкого филолога Фослера, труды которого в обоих изданиях книги не упоминаются. O novo aqui é que Bakhtin não relaciona a origem da raiz metalinguística aos trabalhos da escola do filólogo alemão Karl Fosler, 1872-1949, cujos trabalhos não são mencionados em nenhuma das duas edições do livro. Между тем, идеи Фослера отразились и в книге Бахтина о Рабле. Отсюда можно заключить, что в своих главных монографических исследованиях Бахтин адаптировал идеи фослерианства, служившие ему толчком к собственным размышлениям. Contudo, a ideia de Fosler refletiu-se também no livro de Bakhtin sobre Rabelais. Disso é possível concluir que, em suas principais pesquisas monográficas, Bakhtin adaptou a ideia fosleriana, que lhe serviu de impulso para reflexões próprias. Во-вторых, вызывает интерес сам термин «металингвистика», впервые фигурирующий у Бахтина в работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» 1959-1961 годы.
то есть в период, непосредственно предшествующий переработке книги о Достоевском, где и будут намечены общие контуры новой науки. Em segundo lugar, o próprio termo metalinguística desperta interesse, pois figura pela primeira vez em Bakhtin no trabalho O Problema do Texto na Linguística, na Filologia e em Outras Ciências Humanas, 1959 e 1961. Isto é, no período imediatamente anterior à reelaboração do livro sobre Dostoiévski, onde serão apontados os contornos gerais da nova ciência. Начиная с 1940-х годов, в работах Бахтина постепенно выкристаллизовывается понятие «большое время», позже ставшее концептуальным для его мировоззрения. В книге о Достоевском, 1963 год, эти размышления отразились лишь эхом, вскользь, по отношению к диалогу, полифонии мнений, в глобальном контексте фиксации интеллектуальной истории в новой сфере. A partir dos anos 1940, o conceito de grande tempo, entre aspas, gradativamente cristaliza-se nos trabalhos de Bakhtin e mais tarde tornou-se conceitual para sua visão de mundo. No livro sobre Dostoiévski, 1963, essas reflexões aparecem apenas como eco, de passagem, em relação ao diálogo e à polifonia de opiniões no contexto global da fixação da história intelectual na noosferas, entre aspas. Сделаем выводы. Можно спорить, что в науке важнее – факты, позитивизм, или оригинальные, хотя и трудно верифицируемые идеи и гипотезы, эвристика. В книгах Бахтина о Достоевском новаторские мысли подкрепляются нетривиальными историко-литературными параллелями, художественными фактами, незаурядной интеллектуальностью, эрудицией, четкой композицией, логикой изложения, академической стилистикой, базирующейся, впрочем, на разных научных голосах – античный, христианский, западноевропейский, дореволюционный, советский. Слово ученого-писателя осталось в большом времени, а диалог о Достоевском и интерпретациях его творчества продолжается. Tiremos as conclusões, é o último parágrafo. É possível discutir sobre o que é mais importante na ciência. Os fatos, positivismo ou as ideias e hipóteses originais, heurística, apesar de serem difíceis de comprovar. Nos livros de Bakhtin sobre Dostoiévski, os pensamentos inovadores revigoram-se com, paralelos histórico-literários não triviais, fatos artísticos, uma intelectualidade fora do comum, uma erudição, uma composição precisa e uma exposição lógica, uma estilística acadêmica, tudo isso baseados, aliás, em diferentes vozes científicas, antiga, cristã, da Europa Ocidental, pré-revolucionária, soviética. A palavra do cientista sobre o escritor permaneceu no grande tempo, mas o diálogo sobre Dostoiévski e as interpretações de sua obra continuam. Obrigado. Thank you for your attention and Sheila for translation of my paper. E nós agradecemos ao professor a brilhante exposição, fruto de pesquisa profunda, e vamos passar para a nossa próxima professora na exposição, que é a professora Beth Bright. E após a minha apresentação, a mesa vai se sentar aí embaixo para poder ver melhor aí os slides, tá? Certo? Bem, a professora Beth Bright é crítica, ensaísta, a professora associada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora associada aposentada da Universidade de São Paulo. Fez graduação em Letras, doutorado em Linguística, livre docência em Linguística, todos na USP. Pós-doutorado na École des Hautes Études em Sciences Sociales em Paris, França. É pesquisadora nível 1 do CNPq, assessora da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Líder do grupo GP, CNPq, PUC São Paulo, Linguagem, Identidade e Memória.
criadora e editora do periódico Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso, Qualis A1, Cielo, com apoio do CNPq. Dentre as atividades acadêmico-administrativas relevantes, destacam-se chefe de Departamento de Linguística da FEFELESH, durante 1994 e 97, coordenadora da pós-graduação do LAEL, PUC São Paulo, entre 2001 e 2009, presidente da ANPOL 2004 e 2006, membro do Comitê Assessor do CNPq, área de Letras e Linguística, coordenadora do GT ANPOL Estudos Bakhtinianos, representante da FAFICLA PUC durante 2009, 2011, 2013 e 2014. Foi crítica militante de literatura do Jornal da Tarde e outros periódicos paulistas durante as décadas de 70 e 80. Ela é a responsável pela denominação Análise Dialógica do Discurso, grandemente, e pela difusão do conceito da análise dialógica do discurso e sua aplicação na compreensão e interpretação de diferentes discursos do Brasil. Da mesma forma, grande incentivadora e propagadora das possibilidades da leitura e análise da verbo-visualidade, concebendo texto e imagens que os acompanham como um projeto discursivo único. Ela tem inúmeras citações na base do Cielo e em outras, 7.957 citações. Dentre os artigos publicados em periódicos, é só consultar o Lattes, né? Eu separei 2 aqui, que é a minha escolha, tá certo? Olhar e Ler, verbo-visualidade em perspectiva polifônica, e a produtividade do conceito de gênero em Bakhtin e o Círculo, ambos muito citados, né? Entre os livros publicados organizados, nós conhecemos, né, o Bakhtin, conceito-chave, Bakhtin, outros conceitos-chave, Bakhtin, dialogismo e polifonia, Bakhtin, o Círculo, Bakhtin, dialogismo e construção do sentido, a personagem, ironia em perspectiva polifônica, literatura e outras linguagens. 97 capítulos de livros publicados, textos em jornais e notícias, revistas, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, 91 bancas de mestrado, 112 bancas de doutorado, 8 bancas de livre docências, concursos públicos de professor titular, orientações e supervisões de pós-doutorado, entre elas a minha, a da Sheila também, de doutorado, né, Sheila? 36 orientações de mestrado, 42 teses de doutorado, 8 em andamento. É a nossa Beth Bright, não é? Bem, então nós vamos dar a palavra a ela e seja bem-vinda também. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu quero dizer que eu agradeço a Sheila e aos organizadores desse colóquio, porque realmente é um momento importante, histórico, dessa nova geração que trabalha Bakhtin. Então, eu agradeço profundamente poder estar com vocês, com amigos de sempre, com novos amigos, né? Então, eu agradeço muito. A minha fala, eu obedeci a Sheila. Eu vou falar em português, mas o texto, né, o PowerPoint está em inglês. Então, vocês vão me ouvir preferencialmente. E quem não me entender, então, vai ler o PowerPoint. Bom, o meu trabalho, Maria Helena já, de alguma forma, sinalizou que nós fazemos uma pesquisa que é do CNPq mesmo, que está ligada a paratextos. Então, hoje, nessa fala, eu intitulei Paratexto, Tradição e Ruptura em Traduções Brasileiras de Problemas da Poética de Dostoiévski. Embora vocês tenham aí no folder que também falaria da obra, mas como a obra ainda não saiu, a tradução, eu me limito a o que eu tenho, que são os paratextos de Problemas da Poética de Dostoiévski. Bom,
Na verdade, essa fala, então, ela está ligada a uma ideia maior, que é o trabalho com a recepção de Bakhtin e o Círculo no Brasil. Isso significa, né, a recepção, tudo que nós temos de tanto tempo, isso significa tocar em algumas atividades que concretizam e concretizaram já e continuam concretizando os estudos bakhtinianos brasileiros. É um pouco aqui que eu vou centrar a minha fala. Então, esse é um amplo panorama e, por isso, eu começo com o primeiro recorte para mostrar a importância desse colóquio organizado agora, né, pela nova geração, no cenário da recepção de Bakhtin do Círculo no Brasil. Então, eu vou destacar, dentre os muitos eventos científicos dedicados a esses estudos, 3 dos que me parecem pontualmente históricos por seu papel catalisador em relação às faces e fases da recepção brasileira. Eles expõem, a meu ver, a sólida tradição de mais de 4 décadas de estudos bakhtinianos. 4 décadas no Brasil é bastante, se fosse na Europa, em outro lugar não, mas aqui sim, e a constituição, que é fundamental, de pesquisadores brasileiros que, na continuidade ininterrupta das pesquisas e no diálogo com pesquisadores internacionais, dão forma a uma recepção singular, voltada não apenas para a mobilização desses estudos da linguagem e intersecção com outras vertentes das ciências humanas, mas, de maneira muito significativa, para a especialização institucionalizada que permite, a um só tempo, voltar às fontes primárias e produzir uma perspectiva bakhtiniana brasileira. Então, eu me refiro ao primeiro desses eventos, que é o Colóquio Internacional de Dialogismo 100 anos de Bakhtin, que foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 1995, no Centro Universitário Maria Antônia, USP, como atividade prevista em um projeto que nós tínhamos, CAPES-COFEQUIB, com a Université de Nanterre, organizado por mim e outras pessoas aqui da universidade, que eu, naquele momento, era chefe de departamento de linguística e coordenadora do acordo. Então, nesse momento, nós tivemos um evento do departamento de linguística, né, e também da pós-graduação em semiótica e linguística geral aqui da FEFELESH. Então, há exatos 24 anos, né, com o apoio da FAPESP, do CNPq, da CAPES e também COFEQUIB, foi realizado o primeiro grande colóquio internacional com pesquisadores nacionais de várias universidades brasileiras e também com pesquisadores estrangeiros, mais especificamente os franceses, que naquele momento era com quem a gente tinha a relação maior. E esses pesquisadores participaram de 9 mesas redondas. Então, era um colóquio não tão grande, mas muito amplo para aquele primeiro momento. Então, e o evento ele teve como abertura uma conferência que se intitulou Bakhtin 40 Graus, uma experiência brasileira, proferido, obviamente, pelo professor Boris Schneiderman, mestre de todos nós, que foi homenageado naquele colóquio e que hoje eu sigo a Helena e também dedico essa minha fala a ele. E um dos resultados, então, vocês têm aí, foi um livro também organizado, Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido, que foi publicado pela Unicamp. O segundo colóquio, né, foi a 11ª Conferência Internacional de Bakhtin, que foi o primeiro a ter lugar no Hemisfério Sul e aconteceu no Paraná, mais especificamente em Curitiba, de 21 a 25 de julho de 2003, né, organizado por Faraco, Tesa e outros pesquisadores brasileiros. Então, a primeira sessão plenária, das 5 plenárias que aconteceram, teve como tema dialogismo, polifonia em Esaú e Jacó, de Machado de Assis, e o duplo de Dostoiévski, e foi proferido por Paulo Bezerra, que naquele momento também era da USP e da UFF.
Homenageio também Paulo, que não está, deveria estar, mas não está conosco, então minha fala também vai ser dedicada, por todas as razões, ao Paulo. E, nesse colóquio, então, já diferentemente de 95, os pesquisadores não reunidos, brasileiros e estrangeiros, já apresentavam russos, América Latina, México, então, já ampliando mais essa discussão com outros pesquisadores. E um deles era que esteve o professor Vassiliev, que eu tenho a honra de ter na minha mesa também. E daí a gente tem, como vocês veem, 2 produtos ainda acessíveis, os Proceedings, e um livro fundamental, 20 ensaios sobre Mikhail Bakhtin, no qual está também o professor. O terceiro é esse colóquio de hoje, né, do qual nós estamos participando desde ontem, organizado, então, por uma nova geração de estudiosos, de pesquisadores, com a participação forte dos russos, então, um contato mais sólido com os russos, né, alguns que já estiveram no Brasil, com pesquisadores brasileiros, então, da velha guarda, os pioneiros, e com novos, alguns dos quais fazendo viagens à Rússia para especialização, para desenvolver suas pesquisas. Então, por que eu os trouxe? Porque eu penso que os 3 mostram um importante percurso para a consolidação da pesquisa e de pesquisadores brasileiros, envolvendo diferentes gerações, assim como contato com diversos países europeus, latino-americanos, norte-americanos, etc., e também, desde o 2º Congresso, aqui indicado, contando com pesquisadores russos. E nos 3, a meu ver, encontra-se a voz singular dos estudos brasileiros, entrevista ao longo de várias décadas, nos inúmeros trabalhos concretizadores e mobilizadores da assim denominada no Brasil, não só por mim, mas Faraco, a outros pesquisadores que iniciaram essa expressão, né? Análise dialógica do discurso, advinda, obviamente, do grupo, né, não só de Bakhtin, mas também dos outros membros do Círculo, e que trabalha, passeia, interage com linguística aplicada, com outras vertentes dos estudos do discurso, sejam eles verbais, visuais ou verbo-visuais. Então, eu quero ressaltar com isso que essa continuidade, essa constituição de identidade brasileira nos estudos bakhtinianos, realizadas na alteridade entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, articula tradição e ruptura. Então, homenageio esse congresso também, especialmente, né? E é esse eixo que eu vou apresentar nas traduções para textos e recepção de problemas da poética. Bom, o meu objetivo é esclarecer, então, algumas particularidades assumidas pelo pensamento bakhtiniano no Brasil, considerando um conjunto que nós estamos chamando de texto-moldura, inspirados também em Bakhtin, né, que são os paratextos e os textos de esclarecimento, presentes nas obras de Bakhtin e do Círculo, traduzidas no Brasil. Esses textos moldura, como nós estamos chamando, serão considerados como elementos que, ao compor o todo, inserem-se na tradição de um momento científico acadêmico internacional e ou se revelam como resistência que expõe as especificidades da ciência brasileira da linguagem na atualidade. Ao apresentar o texto traduzido ao leitor, o texto moldura o faz na condição de argumento de autoridade, sinalizando, circunscrevendo, antecipando a leitura. No caso das traduções da obra do Círculo no Brasil, eles desempenham um papel fundamental para a compreensão das motivações, das traduções e das retraduções, indiciando a relação entre um texto de partida e um contexto de chegada, justificando as necessidades cronotópicas da retradução.
Cito, como nós estamos assumindo, então, nessa pesquisa, tradução e também retradução. Retradução é toda a reescritura de um texto-fonte que coexiste e se relaciona com outras reescrituras desse mesmo texto-fonte, estabelecendo com elas uma rede de modos plurais de lê-lo ou relê-lo e reescrevê-lo como gesto que é, finalmente, uma crítica. A retradução procura evidenciar que uma tradução, que um texto, que uma retradução é um gesto de acréscimo, acréscimo de novos modos de ler e escrever aquele texto no espaço da retradução. Então, para o trabalho de compreensão do texto moldura, enquanto participante do enunciado concreto, retradução mais textos que compõem a edição, a fundamentação teórica inspira-se basicamente em dois aspectos sugeridos por Bakhtin. Primeiro, a questão do segundo sujeito, que reproduz, então, o tradutor, por exemplo, né, que reproduz para esse ou outro fim, inclusive para fim de pesquisa, o texto do outro e cria um texto emoldurador que comenta, avalia, objeta. Isso está, então, em Bakhtin. A ideia, a segunda inspiração teórica, a ideia de que o diálogo das linguagens não é apenas um diálogo entre grupos sociais na estática da sua coexistência, mas também um diálogo de épocas, de tempos e de dias, daquilo que morre, vive e gera, como Helena já citou na sua conferência de ontem. Isso significa, por um lado, reconhecer um segundo sujeito, o da tradução ou retradução, que pode ser o mesmo dos textos moldura ou não, e, por outro lado, que as retraduções, traduções e retraduções, não se excluem, mas, ao contrário, vistas no grande tempo, implicam redes formadas por e pelas necessidades que as motivaram. Então, o meu objeto aqui são as nossas traduções, o que tem de tradição e ruptura nas traduções de Problemas da Poética de Dostoiévski. As 5 edições de Problemas da Poética de Dostoiévski, então, 1981, 1997, 2002, 2008 e 2010, foram feitas pelo mesmo grande tradutor, Paulo Bezerra, pesquisador, livre docente em literatura russa pela USP e professor da Universidade Federal Fluminense e também da USP, reconhecido pela existência de suas atividades, pela excelência, desculpe, de suas atividades nos 3 campos e pelo papel fundamental por ele desempenhado, juntamente com Boris Schneiderman, na existência de Dostoiévski em língua portuguesa e na construção e constituição dos estudos bakhtinianos no Brasil. Em Problemas da Poética, ele se empenhou na tradução feita diretamente do russo e também nas retraduções e nos paratextos, todos assinados por ele. O texto-fonte da tradução e das retraduções, eu coloquei aí esperando não ter errado muito o russo, né? Então, na primeira edição da Poética, que é de 81, que vocês têm aí, aparece um texto moldura, que é a orelha, né, a dobra da primeira e da última capa, com o título Problema da Poética de Dostoiévski e a assinatura do Paulo, né, que, naquele momento, realizava o seu mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Esse texto moldura, embora uma simples orelha, digamos assim,